Uma pergunta, por que dessa perseguição, né? Por que esses grupos armados não querem que preguem a Bíblia ali? A pergunta que eu faço é porque, por exemplo, hoje nós temos grupos armados envolvidos com drogas no Brasil que não mexem com as igrejas. ¿Por qué na Colômbia esses grupos perseguem a igreja? En Colombia la persecución no es una declaración por ser cristianos. Na Colômbia, a perseguição não acontece por declarar ser cristão, Como en otros países, pronto musulmanes, que la declaración es directa. como em outros países, por exemplo, muçulmanos, onde essa declaração, essa perseguição é direta pela declaração. La persecución se da porque la iglesia es, al vivir el evangelio, la práctica del evangelio, A perseguição lá acontece porque a igreja, ao viver a prática do evangelho, y muchas veces se niega a las pretensiones de estos grupos armados. ela acaba se negando ao que pretende esses grupos armados. Se opone al reclutamiento de jóvenes, Ela se opõe ao recrutamento de jovens, que los grupos armados usen las jóvenes de nuestras iglesias para ser acompañantes de ellos. que os grupos armados venham a usar jovens da igreja, aliciar jovens da igreja para acompanhar aquilo que eles fazem. Un ejemplo es que hace un año el grupo armado había pretendido un grupo de jóvenes para reclutarlos. E exemplo é que há poucos anos grupo armado pretendia aliciar jovens cristãos, né, para o que eles faziam. La iglesia los alcanzó, los evangelizó. E a igreja foi atrás, alcançou esses jovens, evangelizou Y eles. ellos se convirtieron en el evangelio. Eles se converteram ao evangelho. Cuando el grupo armado vino a buscarlo para reclutarlo, ya ellos eran cristianos. E quando o grupo voltou para procurar eles, para o recrutamento, eles já eram cristãos. Y ellos ya se negaron, no se fueron con el grupo armado. Entonces, el grupo armado, eso chocó con el interés de ellos. E eles, então, não foram com eles, e isso é choque, ou chocou contra o interesse deles. Y entonces arremetieron contra el pastor, Então foram em contra do pastor, lo amenazaron, y el ameaçaram a pastor ele, le tocó salir de la región. e o pastor teve que sair dessa região. Então, não há uma perseguição por eu me declarar cristão, há uma perseguição se eu viver o evangelho. Por vivir el evangelio. Es Por la vivir el práctica evangelio. misma del día a día del evangelio, la predicación. A prática do evangelho, a pregação. Y en otros lugares es porque en regiones está prohibido de pronto que iglesias lleguen ahí a predicar, porque convencen a los jóvenes, porque las jovencitas al conocer la palabra no ceden a sus pretensiones. E em outras regiões é porque a igreja chegando, ela consegue convencer ou trazer os jovens para a igreja e acaba com a pretensão deles de aliciar esses jovens ou até as jovens mulheres também para aquilo que eles querem. Actualmente hay muchos desplazamientos saliendo de algunas regiones, comunidades. Hoje também existem muitos refugiados internos, pessoas que saem das suas regiões para buscando Y outro. en esta semana yo compartía con el equipo Mais que tenemos 16 iglesias E essa semana eu falava com a equipe da Missão Mais que hoje existem 16 igrejas que les prohibieron realizar sus cultos. que estão proibidas de fazer cultos. Y algunos pastores, a pesar de las amenazas, ellos siguen predicando con el riesgo de ser asesinados. E alguns pastores, independente das ameaças, apesar delas, eles continuam funcionando e pregando nesses lugares. A raíz de eso tenemos 16 iglesias que les tocó salir de su región. E por causa disso, Ameaçados. hoje temos 16 igrejas que tiveram que sair da sua região por estarem ameaçadas. Eram férias? Sim. Eu ia te perguntar isso, qual que é a conexão do Brasil hoje com a Colômbia nessa missão, né? Então, uma delas é essa, né? Isso te iba a perguntar a ele. Qual é a conexão hoje entre Brasil e Colômbia, falando destas missões? La conexión que hay es a través de Mais. La iglesia que deciden acompañar, apoyar Mais y con Mais entonces
acompañamos las iglesias en Hoje a Colombia. conexão ela se dá através da Missão Mais, então as igrejas que decidem apoiar, elas chegam através da Missão Mais e lá conectam através dela com os pastores na Colômbia. Y a través de Baez ha hecho algunas giras misioneras, ha llevado jóvenes pastores de Brasil para que conozcan la realidad de Colombia, porque estas realidades de Colombia no están en un libro, los pastores no están escritas, el libro es, no sé, Sufrimiento de la Iglesia de Colombia y su semilla de fe, no E existe. eles têm feito também algumas viagens missionárias e assim, jovens e outras pessoas têm podido chegar lá e conhecer essa realidade de perto, porque isso não está Nos em livros. livros, não tem um livro, né, escrito Sofrimento na Colômbia. Existen algunos testimonios que quisiera pasar por alto. E existem Son datos alguns interesantes. testemunhos que eu queria colocar aqui e passar por favor. eles. Es que en el año anterior, 2024, Em 2024, algunos pastores de los seminarios alguns pastores desse seminário nas montanhas, fueron amenazados. eles foram ameaçados. Acompañamos, apoyamos y sacamos 2 pastores de la región. Nós acompanhamos e tiramos 2 pastores dessa região. Y entonces empezamos a buscar en las ciudades o poblados cerquitas quién quería pastorear en esa región. Então começamos a procurar na região, né, perto, quem é que queria pastorear aí, ou quem queria ficar nessas regiões. Y no hubo ningún voluntario. E não teve nenhum voluntário. Porque primero no tiene un salario. Primeiro porque não existe salário. Lo otro es que las regiones son muy complicadas. No hay centros de salud, no hay carretera, no hay servicios públicos. E porque essas regiões também são muito complicadas, porque não existe hospital, não existe vias, não existe recursos. Y el transporte muchas veces por agua o a través de mulas. O transporte pode ser feito por água ou então através de animais. Así. Y hoy en esas iglesias están algunos líderes que se están capacitando en estos seminarios, asumieron esa responsabilidad y hoy son pastores en esas iglesias. Então hoje nesse seminário existem pastores que estão sendo capacitados e já estão sendo enviados para essa região para assumir essas igrejas. Y el testimonio de ellos E o testemunho deles, es que están muy contentos, muy felices, que estão felizes, tienen contentes, una visión muy diferente que hoje tem uma visão muito y la diferente, iglesia está creciendo en esos lugares. que a igreja está crescendo nesses lugares. Tenemos un ejemplo de un pastor de allá que estuvo en el seminario, E temos um exemplo de um pastor que esteve no seminário, estaba amenazado ele estava ameaçado y se vino para otra región de Colombia. e foi para outra região na Colômbia. Y ahora está fundando una iglesia y está creciendo Y ahora con está mucha gente. Plantando uma nova igreja e crescendo